Chega aquela época do ano, a atribuição de aulas. Para uns é a glória, as melhores turmas, os melhores horários. Para outros, bem, é o que sobra. A grande verdade, a diferença entre um e outro não é sorte, é matemática, é estratégia. E hoje a gente vai quebrar o código, revelar a fórmula exata que decide quem fica no topo dessa lista. Já parou para pensar nisso de verdade? O que, no fim das contas, define quem vai escolher primeiro? A resposta, olha, não está no acaso. Ela está num sistema de pontuação com regras muito, mas muito claras. E entender essas regras, isso é o primeiro passo para dominar o jogo. Então, para a gente desvendar isso, o nosso mapa do tesouro vai ser esse aqui. Primeiro, a gente entende o cenário geral. Depois, a gente mergulha na fórmula da pontuação. Aí, vamos dominar os pilares mais importantes. Descobrir como arrancar uns pontos decisivos e, claro, fugir dos erros que podem custar uma vaga. Ok, vamos começar pelo começo. Esse processo todo de atribuição, que é regido por documentos oficiais como a portaria de PES, não é só uma listinha de nomes. Pensa nisso como um campo de batalha estratégico, um sistema super bem organizado com hierarquia que define a ordem de ataque. E nesse campo existem patentes diferentes. A ordem é super rigorosa. Primeiro vem os efetivos, depois os não efetivos, aí os contratados e lá no final os candidatos. Sacar exatamente onde cada um se encaixa nessa pirâmide é tipo o ponto de partida de tudo. E agora, o momento que todo mundo esperava. A sua posição na lista de classificação não é um mistério, não é mágica, é o resultado de uma equação. E o legal de toda equação é que, se a gente conhece as variáveis, a gente consegue mexer no resultado. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. E tá aqui a fórmula revelada, o segredo da classificação. Olha só o peso das coisas, porque isso aqui muda o jogo. A avaliação de desempenho, 30%, é o maior pedaço da pizza, disparado. Logo depois, coladinhos com 20% cada, vem presença, desenvolvimento e o bom e velho tempo de serviço. O recado aqui é claríssimo, o sistema mudou para valorizar quem está na sala de aula, mandando bem e buscando se capacitar. Certo. Com a fórmula na mão, vamos focar onde a mágica acontece de verdade, nos 4 pilares de maior peso. Juntos, eles valem 90% da pontuação. É aqui, meus amigos, que a batalha pela classificação é vencida. Ou perdida. Começando pelo gigante, o chefão da parada. A avaliação de desempenho. Com 30% do peso total, ela é a rainha do tabuleiro. E funciona em 2 etapas. Primeiro vem uma diagnóstica para ver o que precisa melhorar. Depois, no segundo semestre, vem a avaliação final, a que vale a nota e que define uma fatia gigantesca da classificação. Em segundo lugar, com 20% de peso, a presença. Esse pilar aqui é brutalmente simples, não tem curva. Cada dia que a pessoa está lá, na sala, dando aula, conta. Cada faltinha, por menor que seja, subtrai. Ponto final. E a matemática por trás disso é super direta. Como a gente vê aqui na fórmula oficial, a pontuação nada mais é que os dias de trabalho efetivo divididos pelo total de dias no período, que vai de 1º de julho de 2024 até 30 de junho de 2025. É uma conta de porcentagem, simples assim. Tá, mas a pergunta de R$1 milhão é: o que de fato conta como presença? Bom, conta dia de aula dada, conta convocação para orientação técnica e conta acompanhar aluno em evento oficial. E o que não conta? Basicamente, todo o resto. Qualquer outro tipo de falta, licença, afastamento, tudo isso vai impactar negativamente essa pontuação. O nosso terceiro pilar, também com 20%, é o clássico tempo de serviço. Ele ainda tem um peso enorme, claro. Mas a grande virada de chave é que ele não é mais o rei absoluto. O peso dele agora está equilibrado com os outros critérios. O sistema ficou bem mais completo. A fórmula do tempo de serviço, como dá para ver, valoriza a experiência. Ela considera os dias no cargo atual e também o tempo total de magistério. Ou seja, a experiência ainda é super reconhecida, só que agora ela é parte de um conjunto maior de habilidades. E aí, a gente chega no 4º pilar principal, desenvolvimento, com seus 20% de peso. Isso aqui é o sistema dizendo em alto e bom som: ei, a gente valoriza quem continua estudando. É uma recompensa direta para quem se esforça, para quem busca formação e aperfeiçoamento. Mas não é qualquer cursinho que vale. A resolução lista umas formações bem específicas. E aqui vem o pulo do gato, a malandragem. Só dá para usar um deles para pontuar.
Então, escolher qual curso fazer vira uma decisão super estratégica, que pode render, de bandeja, 20% da nota final. Beleza, já dominamos os 90% mais pesados. Agora vamos caçar os 10% que sobraram. Pode até parecer pouco, mas são esses pontinhos que desempatam o jogo, que fazem alguém pular dezenas de posições na lista. São os detalhes que fazem toda a diferença. E o quinto pilar é a titulação acadêmica. A grande novidade aqui é que esse critério, que antes era uma coisa só para efetivo, agora está valendo para todo mundo, inclusive para professores contratados. Isso mostra que a formação do profissional está sendo cada vez mais valorizada. A pontuação é bem específica. Um doutorado rende 0,35 ponto, um mestrado 0,20. E não para por aí. Cada aprovação em concurso da SEDUC também soma uns pontinhos, até um limite de 5. É a tradução direta do esforço acadêmico em uma classificação melhor. Por último, mas não menos importante, o sexto pilar, valendo 2,5%. Ele funciona de dois jeitos. Para os professores efetivos, o que conta é a jornada de trabalho. Já para os contratados e candidatos, o que vale é a aprovação no concurso da VUNESP de 2023. É um fator pequeno, mas que pode diferenciar lá na ponta. Ok, a gente já sabe como ganhar pontos, mas tão importante quanto é saber como não perder. Um descuido, uma desatenção com os detalhes pode custar muito, muito caro e jogar todo o esforço no lixo. Vamos ver os erros mais comuns. Um erro clássico, uma pegadinha que derruba muita gente, está no cálculo do tempo de serviço. A resolução é super clara sobre isso. Afastamentos que tiveram prejuízo no salário, esse tempo não conta. E aquele tempo de um vínculo que rolou ao mesmo tempo que outro, também fica de fora. Parece detalhe, mas é o tipo de detalhe que custa uma vaga. Certo, então, resumindo em um plano de ação para maximizar a pontuação, primeiro, vai lá na Secretaria Escolar Digital e confere o histórico de frequência. Segundo, tem mestrado ou doutorado? Garante que está tudo cadastrado direitinho e dentro do prazo. E terceiro, escolhe um daqueles cursos estratégicos e se joga para concluir. Então, no final das contas, essa é a receita do bolo. O sucesso na atribuição não depende mais de uma coisa só. É um equilíbrio fino entre desempenho, presença na sala, experiência de vida e a vontade de continuar aprendendo. É um retrato bem mais completo do profissional da educação. Se você chegou até aqui, já sabe mais que 95% das pessoas. Deixa o like agora, comente qual ponto mais te chocou e compartilhe com quem precisa entender isso. A pergunta que fica é, agora que o código foi decifrado, qual desses 6 pilares vai ser o seu foco principal para o próximo ano?